Bom dia na graça, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor esteja abençoando ricamente a sua casa, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Esse é o nosso encontro com Deus, o nosso devocional, aonde marcamos o encontro para estar meditando na palavra do Senhor e crescendo na graça e no conhecimento do nosso Rei, extraindo, com o projeto Aplicação Pessoal, e lições maravilhosas com os heróis da fé, aleluias, lições que a gente aprende a fazer e a não fazer, amém? Em nome de Jesus, nós já estamos aqui no capítulo 29 de primeiro livro de Samuel, que tem sido uma bênção, tem nos ensinado muita coisa, E lembrando que você também pode, aqui nos comentários deixar o seu questionamento, que foi o que surgiu ontem, alguns questionamentos a respeito de 1 Samuel capítulo 28, quando falou ali que aquela feiticeira havia invocado Samuel, e Samuel tinha vindo e falado com Saul, amém? Nós iremos tirar algumas dúvidas hoje, amém? Segundo o entendimento que o Espírito Santo me der. Aleluias, glória a Deus. Lembrando que aqui não é um curso teológico, nós não estamos fazendo teologia, nós estamos extraindo lições da Bíblia Sagrada para aplicar em nossas vidas, amém? Lembrando que se você assistir no coração, você pode se inscrever no canal, deixa o teu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também estejam precisando crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Você também pode deixar o seu pedido de oração, a sua paz do Senhor e o seu testemunho em nome de Jesus, amém? Aqui tentarei responder algumas perguntas, aleluias, que foram feitas, amém? Concernente ao vídeo de ontem. A irmã Kátia Castro, ela disse o seguinte: houve um tempo em que eu acreditava que era mesmo Samuel, mas hoje, pela graça de Deus, eu creio que não era Samuel, exatamente pela palavra de Deus não se contradizer. Amém, irmã Kátia. Irmãos, nós temos que ser muito cuidadosos com a palavra de Deus. É claro que a palavra de Deus, ela não se contradiz jamais, certo? A necromancia, que é a consulta aos mortos sobre algum assunto, é algo totalmente abominável para Deus. É tanto que a sentença de quem praticava essas coisas era exatamente a morte. O por isso daquela mulher se aterrorizar tanto quando ela viu aquele espírito subir, e ela reconhecer que ali era Saul. Saul, mais uma vez, desobedeceu e desagradou tremendamente a Deus. Por quê? Porque Deus, o que ele condena, nós não podemos fazer. Independente, irmã, mas é um caso à parte, não existe. Não tem essa coisa de, o meu caso, Deus entende. Não, ele não entende. Porque ele decretou, e se está decretado, precisa ser cumprido. E você vê que ali, mesmo aquela mulher temendo, aleluias, o que Saul queria fazer, ele insistiu que ela fizesse. E ali diz que o Espírito, o escritor fala, é muito claro aqui, que o escritor diz assim: vendo pois a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém, que é que tu vês? Vejo deuses que sobem da terra. Aí entenda, eu lhe disse, como é sua figura? E ele disse, como é essa figura? E ela disse: vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto por terra e prostrou. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, não me responde. Então falou Samuel: pois que a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e te tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi.
Irmãos, nós temos que entender o seguinte: Deus é Deus. Independente de tudo, de qualquer coisa, Deus é Deus. Ele faz o que Ele quer, certo? Então, concernente aqui, irmã, era Samuel? Não era Samuel? Irmã, era o demônio que estava falando? Irmãos, eu sou muito sincera em dizer, eu não sei. Aqui, pelo texto sagrado, diz que era Samuel. Porém, a gente sabe que a necromancia era totalmente condenável por Deus. Poderia ser ali um demônio, mas em passagem alguma diz que ali era um demônio falando, certo? Então, eu prefiro ficar com o texto sagrado, certo? Nem digo que era, nem digo que não era, o que eu digo eu não sei. Eu sei o quê? O que eu entendo com essa palavra? Eu entendo que, sendo Samuel ou não, aquele espírito confirmou a Saul quem ele era, quem Saul era, que ele era um homem que desprezava as ordenanças de Deus e por causa disso Deus tinha se apartado dele e que Deus não estava com ele. Então, uma coisa eu sei: a pessoa que pratica tais atos da necromancia, consultar mortos, ele está pecando contra o próprio Deus. E ali foi o quê? Ali foi, eu creio, eu posso botar assim, a pedra pior, a pedra final sobre Saul. Saul decretou a sua própria sentença de morte. Em vez de se aquietar, em vez de confiar em Deus ou simplesmente ficar no canto dele, não. Muitas vezes a gente comete o mesmo erro. Deus não fala, então a gente começa a caçar profeta, a gente começa a caçar coisas. Meus irmãos, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Aquieta teu coração e deixa Deus trabalhar. A palavra de Deus diz a nós, aqui a própria palavra diz: o que não te revelou Deus, não procura tu saber. Se Deus não nos revela, então vamos nos aquietar. Irmã, então se for Samuel, a Bíblia está se contradizendo? Não, não está se contradizendo. Você vê que todo o texto, até a própria feiticeira falou: eu vou morrer, porque tu és Saul. Você está entendendo? A própria feiticeira sabia que aquilo era digno de morte, que o que ela estava fazendo era digno de morte. Então, nós não podemos sair por aí ensinando e dizendo: não, era um demônio, não, era Samuel. Você não tem certeza, certo? Alguns teólogos dizem que eram demônios, né? Inclusive aqui até na própria Bíblia de aplicação pessoal, eles dizem o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui, fala assim, Samuel realmente retornou dos mortos para falar com Saul? Afirmo que não. A feiticeira gritou diante do aparecimento do suposto juiz, sacerdote profeta. Ela conhecia muito bem os demônios que costumava contactar. De alguma forma, aquela revelação mostrou a Saul que a feiticeira lidava com poder muito maior do que já conhecera. Na verdade, ela não contemplou o homem de Deus, mas o próprio Satanás. Deus permitiu que o diabo desse a Saul uma profecia relativa ao seu destino, apesar de ser mentirosa, recheada de uma mensagem que o rei já conhecia. Isso, de forma alguma, justifica os esforços para contactar o diabo ou comunicar-se com os espíritos dos mortos ou os quais não aparecem. Deus condena tal prática. Amém? Em nome de Jesus. Aleluias. Então, o que nós temos que guardar para nós desse texto? Sabe o que é? Que nós não podemos, em hipótese nenhuma, fazer tal prática, porque é condenável totalmente da parte de Deus. Aqui nos mostra o quão a cegueira humana, ao patamar que a cegueira humana pode chegar. Então vamos ter cuidado. Amém? Em nome de Jesus. Eu costumo ser muito cautelosa com relação a esse tipo de ensinamento.
certo? Pode ter sido Samuel, a vontade de Deus, ninguém pode passar por cima dela. E pode ter sido demônio? Pode sim, porque o diabo ele é aproveitador. Amém? Então, vamos ficar com o ensinamento que essa palavra traz pra gente. Sabe qual é o ensinamento? Que nós não podemos praticar a necromancia. Nós não podemos consultar mortos, porque na realidade nós estaremos fazendo uma obra de feitiçaria, uma obra que desagrada e que é totalmente condenada por Deus. Se Deus não está te respondendo, se você está orando, se você está buscando e Deus não está te trazendo uma resposta, sabe o que você deve fazer? Jejum para quebrantar a sua carne, porque o jejum na realidade ele quebranta a carne da gente. Já que estamos aqui respondendo, uma irmã perguntou acerca do jejum. Pronto, o jejum, minha irmã, a gente faz jejum não para alcançar a bênção. A gente jejua para quebrantar a nossa carne, para poder ouvir a voz de Deus. Porque quando a gente jejuma, é jejuar, não é passar fome. É você tirar um tempo para Deus, aonde você se abstém do alimento, aonde você se abstém, às vezes, até de estar com outras pessoas. Você fica ali lendo a palavra, você fica louvando, você fica naquele momento ali, seu e Deus, aonde Deus fala tremendamente com a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Então, esse é o jejum que agrada a Deus. É um coração contrito, é um coração na presença, é um coração quebrantado na presença dele, em nome de Jesus. Outra pergunta que uma irmã fez, aleluias, eu queria aqui também responder. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Foi um irmão, Vanderlei. Pergunta, então o espírito de Samuel desceu ou subiu? Isso é confuso. Bem, na realidade, nós temos que entender que até a morte e ressurreição de Jesus Cristo, o céu e o inferno ficavam lado a lado. Quem estava no Seol via quem estava no paraíso, e quem estava no paraíso via quem estava no Seol, certo? Ali poderia ser contemplado, ambos estavam embaixo, certo? Por isso diz que o espírito de Samuel subiu. Amém? Por quê? Porque ele estava ali, no seio de Abraão, no paraíso, um lugar escondido, que Deus ocultou do homem para que o homem não entrasse ali naquele lugar. Nós vemos essa revelação ali na parábola do rico e de Lázaro, aonde Jesus, ele fala, inclusive a gente fez até um vídeo ao vivo a respeito dessa parábola. Amém? Então, por isso fala que o espírito de Samuel subiu. Por quê? Porque ele estava lá no seio de Abraão. E ali, mais uma vez, né, a gente lembra dessa parábola que bate até de contra com esse assunto, porque Abraão diz ali para o rico, entre nós e vocês há um grande abismo. Quem está aqui não pode voltar lá, e quem está lá não pode vir aqui. Isso aí, né, foi as palavras de Abraão para aquele rico que estava no Seol, que estava no inferno, pedindo que Abraão mandasse Lázaro voltar, né, e pregoar que eles se convertessem, porque após a morte havia sim uma continuidade. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que aqui, né, eu respondi todas as perguntas. Amém? Glória a Deus. Com relação à minha Bíblia, gente, eu já expliquei a vocês. A Bíblia que eu estava lendo era a The Way, é a Bíblia da linguagem de hoje. É uma linguagem mais fácil, inclusive ele não fala em côvados, ele já transforma tudo para metros, entendeu? Mas como eu vi que estava surgindo muitas dúvidas, o que é que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou ler com vocês na minha Bíblia de aplicação pessoal, porque aí vocês acompanhando comigo ficará melhor de compreender. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Teve uma irmã que também fez um questionamento a respeito dos dízimos, né? Que ela disse assim, não, glória a Deus, deixa eu ver, gente, direitinho. Aleluias.
Não, foi uma irmã, a irmã Marilene. Ela disse: irmã, não acha que esse negócio de dízimo, os homens estão se corrompendo? Na igreja onde congrego não pede dízimos, o que é que eu faço? Amém, glória a Deus. Minha amada, nós temos que entender que a corruptibilidade humana, ela vem independente do dízimo, das ofertas. Certo que existem os lobos devoradores, Jesus nos alertou deles, né? Existe, mas ainda existem os remanescentes, ainda existem pastores fiéis a Deus, pastores que realmente estão aí levando o evangelho, apregoando a verdadeira palavra do Senhor. E a própria palavra, ela diz que o trabalhador é digno do seu salário. Afinal de contas, aquelas famílias, elas deixaram seus trabalhos, elas deixaram suas profissões e vivem para pastorear a igreja do Senhor Jesus. Nada mais justo do que a igreja sustentar essas pessoas. É lógico que tem os lobos, que tem os aproveitadores, tem, mas ainda existe os remanescentes, ainda existem os fiéis, sim. E na igreja que você congrega, se não tem o dízimo, não é aplicado o dízimo, meus irmãos, é como eu expliquei a vocês, o dízimo ele não é uma obrigação. O dízimo, ele na realidade é uma oferta de gratidão. Você está agradecendo a Deus, porque afinal de contas, se você tem um bom salário é porque Deus te dá sabedoria, Deus te dá saúde, Deus te dá mover. Então nada mais justo que você dar uma oferta de gratidão àquela igreja que você congrega, aquela igreja que te alimenta, aquele pastor que ora pela tua vida, porque os que são fiéis mesmo, aqueles pastores que são fiéis a Deus, porque ainda existem, meus amados, ainda existem sim. A igreja ainda não foi arrebatada, a igreja ainda está na terra, ainda existem homens e mulheres cheios do Espírito Santo, compromissados com a sua obra. Existem fariseus? Existem aqueles que são lobos? Existem, é lógico que existem, sempre existiu, e hoje no fim dos tempos aí que existe mesmo. Não vamos dizer que não existe, existe sim, porém ainda existe sim os remanescentes. Ainda tem homem e mulher de Deus fiel a Deus. Então, se na sua igreja você não tem dízimo e você quer dar uma oferta de gratidão, dê uma oferta de gratidão, segundo Deus te coloca no coração. Porque uma coisa eu aprendi com Jesus, esses anos de fé, meus amados, é que ele não recebe nada da gente feito por obrigação. Nem um louvor, pra você ter ideia, nem um louvor. Se você abrir a boca e louvar para Deus, se você louva por obrigação, ele não recebe. Ele não recebe. É melhor um canto desafinado, mas que é uma pessoa cheia de gratidão, sabe? Me lembra ali da oferta da viúva pobre, da mulher que deu uma moedinha. Aquela oferta dela foi maior do que todas. Sabe por quê? Porque Deus, ele não olha para o que você faz, mas o porquê. Aleluias, você está fazendo aquilo. É isso que nós temos que entender da parte de Deus. Então, nós temos que ter a consciência de que quando eu dizimo, eu estou devolvendo a Deus, eu não estou pagando dízimo. Não se paga dízimo, gente, pelo amor de Deus. O dízimo é uma oferta de gratidão. Você vê que o primeiro dízimo, ninguém pediu. Abraão foi lá e deu a Melquisedeque. Simplesmente porque ele estava grato por tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. E o dízimo que é? Dízimo, para ser dízimo, tem que ser 10% da renda. E entenda, não é 10% do que vem bruto na sua mão, é do que vem para a sua mão, certo? É lógico que você no primeiro não vai tirar, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, você recebe o seu salário, né? O seu salário, a parte que é sua, você dá o dízimo, certo? Ah, irmã, mas ali descontou os impostos, descontou no quê? Que imposto foi? Foi sua aposentadoria? Foi. Então, a aposentadoria de quem é? Não é sua? Então aquela parte também é sua, certo? Em nome de Jesus. Amém? Ah, irmã, eu fiz um empréstimo, eu preciso dar dízimo? Não, porque o dinheiro do empréstimo não é seu. Você vai pagar o dízimo do seu salário, que você vai pagar esse empréstimo. Você está entendendo? Nós temos que ter
esse entendimento. O dono de uma loja, ele tem uma loja de roupas, digamos. Tudo que entrar ali é para ele dar dízimo? Não, ele vai tirar o dízimo do lucro dele, não do que entrar, porque obviamente tem a parte que é dele, mas tem a parte que é da empresa. Quem entende contabilidade sabe disso, né? Tem ali o prolabore de cada dono de empresa. Então, o dono da empresa, ele dá o quê? Do seu prolabore, e não do lucro da empresa, porque o lucro é da empresa, não é seu, certo? Então, o dízimo tem esses pequenos ajustes que precisa ser dado. Fulano vendeu um terreno e vendeu esse terreno para fazer uma casa. Ele precisa dar dízimo? Eu creio que não, sabe por quê? Porque para ele comprar esse terreno, ele já comprou com dinheiro dizimado. Então, na realidade, o dinheiro do terreno já está dizimado. Entende? Eu entendo assim. Posso estar errada, não sou dona da razão nem da verdade. Amém? Mas é esse o meu entendimento a respeito do dízimo. Assim como existem as ofertas alçadas. Por exemplo, tem gente que diz assim, recebi R$200, eu vou dar um dízimo de R$50. Você não está dando dízimo, você está dando uma oferta. O dízimo seria o quê? R$20. Isso seria o dízimo. Você está dando o dízimo e uma oferta alçada, na realidade. Amém? Espero ter respondido os questionamentos. Glória a Deus. Aleluias. Por isso resolvi fazer um vídeo à parte, né? Porque teve esses questionamentos. E eu gosto sim de respondê-los. Com relação à questão aí, Samuel subiu, não subiu? Gente, vamos ficar com a palavra, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra não se contradiz, mas Deus, ele faz coisas que ao homem é inexplicável e ele não pode entender, porque a nossa mente é limitada. Então eu fico com aquela palavra que diz que se Deus não me revela, não procure saber. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Espero ter conseguido responder todos os questionamentos de vocês com relação às perguntas feitas e com relação ao vídeo de ontem, em nome de Jesus. Glória a Deus. E lembrando que ainda assim vamos continuar com o projeto Aplicação Pessoal. Amém? Glória a Deus, Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor. Pai eterno, Deus querido, abençoa todos os teus servos, em nome de Jesus. E resplandece a tua graça e a tua luz sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus, te apresentamos o caderno de oração e te pedimos tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor te abençoe, a paz do Senhor Jesus.